Boa noite, meus amigos lanceiros e lanceiras. Estamos de volta após as férias do final do ano, com mais um programa Lançando Redes. Hoje nós temos uma participação muito especial aqui, já já vocês vão conhecer esses meninos. Estamos aqui também com o Christian, que está transmitindo para nós, e o João Marcos, nosso grande seminarista João Marcos, está de segurança para nós aqui hoje. Olha lá ele lá. Então, antes de iniciarmos o programa, nosso bate-papo, hoje com o tema de vocação, vamos invocar a presença da Santíssima Trindade em nosso meio, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo possa nos conduzir durante esse programa e que ele possa alcançar muitos corações. Como eu disse, hoje o tema é vocação. Então, para falar um pouquinho desse tema, a gente convidou os nossos seminaristas mais novos, que chegaram do propedêutico no final do ano passado, e agora estão no primeiro ano do discipulado, também iniciando o primeiro ano da Faculdade de Filosofia. E eu vou pedir para eles se apresentarem, pelo menos o nome, a paróquia de origem, ou a paróquia que enviou eles para o seminário e a idade. Olá, meu nome é Paulo. Eu fui enviado para o seminário pela paróquia São Paulo Apóstolo de Ribeirão Preto. Olá, boa noite. Eu sou Luiz Henrique. Eu tenho 31 anos. Eu fui enviado de Sertãozinho da paróquia São João Batista. Olá, boa noite. Eu sou Matheus Henrique. Sou natural da cidade de Sertãozinho, tenho 19 anos e eu vim da quase paróquia São Francisco de Assis. Boa noite, eu sou Matheus William e fui enviado da paróquia Santa Rosa de Viterbo. Tenho 25 anos. Ô Christian, só para não olhar para a câmera errada, qual que é que está transmitindo? Essa? Tá bom. Então, como eles estão mais fresquinhos aqui dentro do seminário, a gente vai perguntar um pouquinho para eles como foi esse despertar, né? Aquilo que eles tiveram que deixar para trás, porque talvez tenha alguém que está pensando também em entrar para o seminário ou entrar para uma ordem religiosa, né? Aí entregando a vida na vida consagrada, e está com medo, tem receios, está com pena de abandonar alguma coisa em suas vidas. Então, talvez com o testemunho deles, a gente pode ajudar você, né? Ou você que conhece alguém que queira, esteja pensando sobre isso. Depois você pode mostrar também o vídeo para ela, porque a gente vai deixar o vídeo no Facebook e também a gente vai colocar ele no YouTube do Lançando Redes. Então, para começar, eu queria fazer a seguinte pergunta para vocês. O que vocês tiveram que deixar de mais precioso, né? Ou uma das coisas, né, que pesou mais para vocês terem que deixar para entrar para o seminário? Quem quer começar falando um pouquinho disso? Bom, quando eu fui conversar com um padre, né, sobre a vocação, sobre esse desejo de querer entrar para o seminário, ele falou que realmente esse caminho é um caminho de rupturas, né? Nós vamos fazendo rupturas ao longo desse processo de discernimento vocacional. E na época, né, eu namorava, na época eu estava trabalhando, né? E eu precisei fazer essas renúncias, né? Abrir mão de muitas coisas para poder entrar para o seminário, para poder doar a vida para Deus, né? Só que pensando assim, né? Qual que é a maior renúncia, né? Assim, de todas? Vamos dizer assim, renunciar o futuro, vamos dizer assim, né? No sentido de que, né? Às vezes nós temos projetos, nós criamos expectativas durante a nossa vida, né? Às vezes profissional, às vezes familiar, né? Tantas expectativas, nós queremos, às vezes, fazer algum curso,
e, né, idealizamos várias coisas. E de repente nós abrimos mão para um bem maior, né? Que é para o sacerdócio, que é para a igreja, que é para Deus. Então, assim, pensando que foi de mais precioso que eu abri mão, vamos dizer assim, é desse futuro, né? Que ao mesmo tempo eu abraço um novo futuro. Então, nunca se perde, né? Quando a gente doa a nossa vida para Deus, a gente nunca perde nada, a gente ganha. Então, é esse o sentido, né? Ao mesmo tempo que é perda, ao mesmo tempo que é renúncia, também é ganho. Então, foi isso, assim. Bom, eu acredito que, para mim, tiveram duas coisas, assim, né? Apesar de ter 31 anos, eu sempre morei com os meus pais. Então, essa saída de casa, para mim, foi um pouco difícil, assim, foi um pouco uma ruptura, né? Igual o Paulo falou, sobre rupturas. E também um pouco sobre a liberdade, num sentido um pouco mais amplo, no sentido financeiro, no sentido de que eu fazia meus horários, o que eu queria fazer, eu realmente poderia lá, não vou à aula hoje, não vou, quero ir ao cinema, sei lá, terça-feira à noite, podia ir. Então isso foi o que eu tive que abdicar mais, né? Assim, a saída de casa, que seria os laços com meus pais mais próximos, e também a liberdade financeira, a liberdade da minha vida cotidiana, né? Mas eu sei que isso é para um bem maior, né? É um bem que no futuro, se Deus quiser, eu posso ajudar outras pessoas a seguir o caminho de Deus, eu posso ajudar outras pessoas a se encontrarem com Cristo, e é nisso que o meu coração se conforta, em deixar todas essas coisas que às vezes no primeiro momento machuca, mas eu sei que futuramente isso vai me confortar mais, né? Ajudar as pessoas a seguir o caminho da santidade, que eu acredito que é um dos chamados da minha vocação, é isso, ajudar os outros a seguir o caminho da santidade. Bom, para mim é muito semelhante ao que o Luiz falou, né? Eu acho que é a questão da liberdade. A liberdade financeira, né? A questão de ter um emprego, já estar bem tranquilo na área. Já morei sozinho também, né? Então isso faz toda uma diferença. Porque você acaba se tornando independente, igual ele falou, né? Onde você acaba controlando a sua vida da maneira que você quer. E aí quando a gente chega no seminário, a gente tem, né, que viver de acordo com a rotina que nos é proposto. Mas é interessante porque agora há pouco mesmo a gente fazia, né, Alessio, e algo que veio muito como resposta de Deus para mim hoje é a questão da alegria. Então nós, enquanto aqui, né, seminaristas, vocês de casa como cristãos, temos que ter a certeza da esperança, da alegria, porque é Cristo que é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que nos sacia. Então, por mais que existam as renúncias, elas são necessárias, né? O Evangelho de domingo vai nos pedir renúncias, né? Como foi uma das falas que o Paulo colocou. Então é necessário fazê-las, mas tendo a certeza de que é para um bem maior, né? É para que cada vez mais, da forma como que cada um tem o seu chamado, a ajudar a aumentar o reino de Deus. As renúncias é a palavra-chave deste deixar a casa, deixar a minha família para estar ingressando no seminário. Mas é como todos disseram, é para um bem maior. E se olharmos, a vida é feita de renúncias. Em diversos momentos da nossa vida, temos que escolher. Tudo que fazemos, escolhemos algo e deixamos outro. E estar no seminário, o ponto que mais me puxou, mais complicado para mim, de fato, foi deixar a minha família. Como na apresentação eu sou o mais novo,
é o meu primeiro contato fora de casa. Eu finalizei meu ensino médio, já ingressei aqui no seminário. Então eu deixei a minha família, deixei o meu sustento, o meu conforto, a minha zona de conforto para estar aqui. Mas estando aqui, a gente forma uma nova família, a gente forma uma nova comunidade. Então a gente vai encontrando um apoio entre todos. E neste período que estamos da tecnologia, temos a grande graça de ter contato com a família. Por mais que eu não estou mais na minha casa, é tão fácil, tão prático ter contato com a minha família, com meus pais, com minha mãe, com as pessoas da minha comunidade de origem, com quem eu convivi há muito tempo. Então, por mais que foi um ponto complicado, foi um ponto que doeu, machucou um pouco, agora, conforme estamos aqui, estamos nos habituando à rotina da casa, já passou. Temos o contato por ligação, mas eu digo como falávamos na Leste Divina. Não vale a pena, né, se entregar a vida por Cristo. Não vale a pena se entregar por Cristo, vale a vida, né? Então as renúncias fazem parte da nossa vida e essa renúncia foi feita com grande alegria para estar aqui. Muito obrigado pela partilha de vocês, né? Tem alguns deles que já são formados também, que já tem mais de 10 anos, mais de 10 anos de empresa. Então, tiveram que fazer várias renúncias. Aos pouquinhos a gente está conhecendo melhor cada um deles. O Luiz é da minha paróquia de origem, então eu conheço ele um pouco melhor. Mas eles, apesar de terem chegado aqui recentemente, já têm uma caminhada de mais de um ano dentro do seminário. Eles começaram em Ribeirão Preto, nosso seminário propedêutico. Então eu vou pedir para eles contarem um pouquinho daquilo que marcou a experiência deles no seminário propedêutico. Lembrando que nós estamos vivendo um período diferente de seminário por conta dessa pandemia. E então que vocês possam contar para nós o que vocês puderam experimentar lá. Sobre essa questão do isolamento, né, desse modelo novo de seminário, o que vocês tiveram como surpresa? Talvez vocês tinham uma expectativa e encontraram outra coisa, ou o que vocês gostaram mais do seminário propedêutico? Como eu acabei de dizer, a questão de estar deixando a família, o tempo do seminário propedêutico foi muito propício a esse criar novos laços, estar em comunhão com os outros 3 da minha turma, que são pessoas que eu nunca tinha visto na vida, por mais que o Luiz era na mesma cidade, eu nunca tive contato. Então, em questão de um dia para o outro, eu estava morando com eles. E o propedêutico nos traz esta oportunidade de estar próximos, né? Em alguns momentos durante o dia, até os próprios encontros com os professores nos propiciam estar juntos. E o tempo da pandemia, que foi logo no começo do ano, quando entramos, foi atípico, né? Que nós ficamos isolados, sem poder fazer pastoral, que é nosso pastoral na paróquia de origem. Nós ficamos isolados lá no seminário. E isso serviu muito mais para aperfeiçoar os laços, porque aos finais de semana nós estávamos livres, não tínhamos obrigações assim. E era um momento muito bom, porque compartilhávamos histórias das nossas vidas. O que mais nós fizemos no seminário propedêutico, que todos vão confirmar, foi dar risada. O que nós mais fizemos foi rir. O pessoal está percebendo aqui. Então foi muito bom. Esse momento, esse tempo, até de pandemia, nos ensinou a criar esse laço, esse vínculo de amizade que nós carregamos hoje, e é uma coisa que carregaremos para a nossa vida, porque se Deus for da vontade de Deus, nós teremos uma família no presbitério. Então esses foi 3 meses isolados, né, sem sair, foi um tempo, foi 2 meses isolados, então foi um tempo muito bom para fazer essa grande amizade que hoje nós temos. Aproveitando que nós estamos falando do propedêutico, quero mandar um abraço para todos os meninos que iniciaram neste domingo essa etapa, em especial para o nosso grande amigo Guilherme, que é da nossa paróquia de origem também, para o Ítalo, lá de Serrana, que conviveu comigo no ano passado, porque eu fiz pastoral lá, e para todos os outros que eu ainda não conheço, mas espero em breve conhecê-los, viu? Porque a casa é grande e precisa de muita gente para limpar aqui, né? Tomara que todos vocês possam perseverar e vir morar conosco aqui, porque o Cristian e o João Marcos já estão prestes a sair da casa, né? Junto com o Léo. Que tristeza, né, Cristian?
Mas se alguém quiser ir completando com alguma coisa, fica à vontade, tá? Eu já vou mandar uma outra pergunta aqui. A gente sabe que vocês fizeram uma experiência que infelizmente minha turma não conseguiu fazer porque estava no início da pandemia, que é a missão em Manaus. Vocês tiveram essa oportunidade e o que vocês podem falar para nós dessa experiência, para o pessoal de casa, que a gente viaja para muitos lugares aqui do Brasil, mas quando eu fui para Manaus, eu percebi que lá é como se fosse um outro país, né? O que vocês puderam colher de bom dessa missão e daquele lugar tão bonito? Logo que a gente entra, né, no início do ano, o padre Marcos, nosso reitor, ele passou para a gente o calendário proposto do ano, né? E a questão dessa missão era o seguinte: por conta da pandemia, a gente não ia poder realizá-la. Mas, no decorrer do ano, tiveram acontecimentos que fizeram, e acho que foi muito iluminado por Deus, nós conseguimos, né, estar indo para lá realizar essa missão. Foi a primeira vez que eu fui em missão, assim, tão longe, né, e tudo mais. E também enquanto seminarista, então foi uma experiência muito, muito boa, muito gratificante, muito rica. Lá nós temos duas realidades que está envolvido com a Arquidiocese aqui de Ribeirão. São duas paróquias. Então nós temos a paróquia que fica em Manaus mesmo, né? Então acaba sendo uma realidade semelhante ao que nós estamos acostumados com uma cidade grande. Então, por exemplo, Ribeirão Preto, né? E nós temos também uma outra paróquia que fica no interior, no Careiro da Várzea. Aí lá muda, né, a realidade, porque eles estão no interior, então quem dita o ritmo da vida deles é a água. Então tem lugares que são acessíveis só quando o rio está cheio, ou outros lugares só quando o rio abaixa. E o que me chamou muita atenção nesse ambiente específico foi a questão de ter muitas comunidades para um padre só como responsável, né? Então, o Padre Maciel era responsável por 72, né? 72 comunidades. Então, a gente vê a necessidade, né, que nós temos, que a igreja tem, de mais padres, de mais vocações. Isso, O Jean falou a questão da comunidade, que são só acessíveis com barco, né? Então, é realmente uma realidade muito diferente, né? A gente pode até imaginar, mas só na hora que você está lá, que você conclui, né? Aquele tanto de água, são realidades muito diferentes. Tem também as outras que, aí para acessar, você tem que andar um tantão ainda na terra para poder chegar quando está na baixa. Então, é muito... E outra coisa, né? Quando a gente chegava com a canoinha lá, ia chegando, o pessoal da comunidade olhava, via que estava vindo um padre, então, tipo assim, o olhar deles já mudava, né? Então, era isso que acho que incomodava, né? Mexia com o nosso coração quando a gente estava chegando. O olhar deles, a alegria de poder ter um padre chegando para poder fazer a celebração do Santo Sacrifício da Missa. Então, acho que, da minha parte, isso foi o que mais tocou. Agora eu vou passar para o Paulo falar um pouquinho também. Não, só para complementar rapidinho, a questão, né, às vezes tinha comunidade que só tinha oportunidade de ter a missa uma vez no ano, 2 vezes no ano, né, e o restante desse tempo era celebração da palavra. Então, realmente, como o Matheus falou, a questão do sacerdote, né? Sim, é muita comunidade para pouco padre. Então, realmente, nós precisamos de vocações, né? Que o Senhor envie mais vocações, né? Rezemos ao Senhor da Messe. É isso. E, assim, né? Desde criança, quando eu era criança, eu falava que eu seria padre, né? Quando eu era pequeno. Só que isso na minha adolescência, na minha juventude, acabou sendo esquecido, sendo guardado dentro do coração.
Em 2019, já num processo dos encontros vocacionais, na decisão se eu queria seguir esse caminho ou não, eu fui para Manaus com o Jean uma primeira vez, né? E quando eu cheguei lá e visitando as comunidades ribeirinhas e vendo esse olhar que brilha, que o Matheus falou, isso que fortaleceu ainda mais eu querer dizer sim à minha vocação. Porque veio maior ainda esse sentimento de que com a minha vida eu posso ajudar o outro a encontrar Jesus. E lá, de certa forma, quando o padre vai levar a Eucaristia para os ribeirinhos, para o povo das comunidades, né, é a forma de levar Jesus Cristo para eles, né? Então a missão lá em Manaus, ela tem esse intuito, levar Jesus Cristo para o outro, né? Então é uma alegria imensa ver que a igreja fica preocupada com essas pessoas. Mesmo que às vezes tenham poucas vocações para levar Jesus Cristo a eles, mas a igreja batalha para ter, né, levar Jesus Cristo para todos. E isso que é importante, né? E por isso que temos que dar continuidade à missão, né? Sei lá, no futuro, ter obediência ao bispo, né? Se for chamado a ir lá, pensando nesse intuito, que aquelas pessoas precisam de Jesus Cristo e o sacerdote, ele tem essa função de levar Jesus Cristo para eles, como para o pessoal daqui, como para o pessoal de lá. Padre Rodrigo, Padre Maciel, se preparem aí que o Luiz está chegando, hein? Eu vou mandar um abraço agora pro pessoal que está comentando aqui na live. O Ítalo, ó, o Ítalo lá de Serrano, um grande abraço. O José Eduardo. O Ricardo Henrique de Ituiutaba. Poderoso. Força, guerreiro. O Leonardo Oliveira. O Carlinhos. Ó, o Carlinhos falou, os meninos falam bem, hein? Tá elogiando vocês aqui. A Cidinha. Cidinha de Sertãozinho, um abraço da nossa terra lá. Ó. O Sertãozinho tá em peso aqui, hein, Cidinha? Tem o Christian, o Matheus. Não é esse tipo de peso que eu tô falando. Olha o Danilo, o Padre Danilo. Padre Danilo, meu padre de pastoral. Um grande abraço, Padre Danilo Luiz Rufato. Pronto. Amanhã eu tô aí, hein, padre? Amanhã não, sábado. Vamos dar sequência agora. Queria que vocês contassem um pouquinho pro pessoal, de uma forma simples, né? Senão estende muito. A rotina de vocês. Um pouco do que foi no propedêutico, do que agora, mostrando um pouco da diferença que vocês sentiram. Bom, a rotina no propedêutico, o propedêutico é quase um desacelerar da sua vida cotidiana, né? Então a gente tinha os nossos costumes nas nossas casas, na nossa família, e quando a gente entra no propedêutico, a gente aprende a começar a viver dentro de um seminário. Então é colocada uma rotina para nós, uma rotina, vamos dizer assim, bem regrada, né, com horário para almoço, horário para janta, horário para estudo, horário para missa. Então é basicamente horário para tudo. Horário para acordar, horário para dormir, né, para rezar também. Então isso é uma rotina que nos é colocado e a gente começa a se adaptar a isso, né? Então o propedêutico é basicamente isso. Claro que tem vários assuntos, várias coisas que nos é proposto. Teve a missão, igual já foi falado. E
depois de passar por todo esse período do propedêutico, a igreja, é importante falar que às vezes pensamos que é só o nosso sim, né? Que nós devemos dar à igreja para continuar na vocação. Mas, na verdade, quem vê se a gente tem vocação é a igreja. Então, ela, olhando para nós, ela percebe se nós temos vocação ou não. Então, o ano propedêutico também é uma avaliação se a gente está dando passos para alcançar essa vocação, se a gente está dando ouvido mesmo ao chamado de Deus. Então, depois dessa avaliação, dessa observação durante esse ano, nós somos aprovados para vir para o seminário maior. E aí, no seminário maior, já é um outro estilo de rotina. É um pouco mais aberta a rotina, então é meio que nós que temos que fazer os nossos horários de certa forma, né? Tem o estudo de manhã, tem os horários da missa, mas a questão se você não reservar um horário para você estudar para matéria, você pode ir mal na matéria, então você que tem que ir atrás dos trabalhos. Então é mais abrangente, é meio que mais que você faz o seu horário, mas também visando sempre dar passos na vocação, né? Sempre dar passos ouvindo o chamado de Jesus. E é importante ressaltar que todo esse período de formação até a ordenação, né, faz parte da formação inicial. Então, essa formação inicial começa no propedêutico, depois passa para a etapa do discipulado e depois a etapa da configuração. E depois de ordenada, a formação não para, né? Aí é a formação permanente. Mas então nós fizemos essa transição, né, esse ano. Nós estávamos no propedêutico e demos o início ao discipulado aqui no seminário maior. E muda muita coisa, né? Com certeza. Não só a questão intelectual, mas muda a comunidade, porque ela aumenta. Né? Ano passado, no propedêutico, nós estávamos em 4 seminaristas. Né? Esse ano, nós estamos em 19. Então, assim, aumenta o convívio de mais pessoas, isso só na Casa de Ribeirão, né? Porque moram outras dioceses aqui também no seminário. Isso muda totalmente, né? A comunidade, as pessoas com que a gente entra em contato, e tudo isso nos faz crescer. Também a parte intelectual, no sentido da faculdade, né? Agora nós temos, realmente, a parte da manhã reservada para a faculdade, e então tudo isso muda, né? E esse é o cuidado que a igreja tem conosco de realmente nos preparar bem, né, para o sacerdócio. A igreja, durante todo o processo vocacional, todo o processo de formação, a igreja sempre cuida de nós, né? Ela vai nos auxiliando, ela vai dando condições para que nós possamos progredir na nossa vocação, para sermos realmente, né, bons padres, né? Padres santos, padres que dão a vida pela igreja e por Deus. Então é isso, né? Estamos nesse processo de discipulado. E, se Deus quiser, vamos caminhar, né, até chegar ao sacerdócio e continuar na formação permanente. Até a morte, se Deus quiser. O padre Janine falou que vocês falam bem, mas vocês são ruins de bola. Não, mentira, ele torce pro time certo. Ele torce pro time. Ele é ruim de bola, mas ele torce pro time certo. Eles estão contando um pouco da rotina deles, sem entrar tanto em detalhes, né? Mas o ano passado, todos os dias eles faziam exercício físico, né? Lá no propedêutico. E aqui a gente não tem o horário marcado para fazer exercício, mas cada um faz o seu tempo, como eles estavam comentando. E a gente joga muito futebol juntos aqui, vôlei, né, na quadra. A gente acaba se misturando com as outras dioceses que moram dentro do complexo aqui da Maria Imaculada. Uma dessas casas é de Tuiutaba, de onde vem o padre Giannini. Olha os risadinhos, olha os risadinhos.
Então a gente acaba fazendo amizade e se aproximando de muitos outros seminaristas, né? Os de São João da Boa Vista também e os de Jaboticabal. Vocês gostariam de partilhar mais alguma coisa, alguma experiência que vocês tiveram, que acham interessante? Acho que está dando para o pessoal conhecer um pouco melhor vocês que estão chegando na casa agora, né? O pessoal do Propedêutico, o Ítalo, por exemplo, que está nos assistindo lá, que já vai servindo para você aí, Ítalo. De repente você vai começar a encontrar algumas dificuldades aí, alguma coisa que os meninos estão falando que já pode te ajudar também. Esse tempo de formação que temos, a parte da formação inicial, ela se encaixa muito numa frase que o reitor do Seminário Propedêutico, o Padre Marcos, nos dizia na missão: ninguém ama aquilo que não conhece. E essa frase ela se aplica muito à missão, porque estar fazendo a missão lá em Manaus nos mostra uma outra realidade que a nossa arquidiocese atende, que vai além das cidades aqui da região, vai para outro estado. Mas também na vida vocacional, o seminário também é isso. O seminário nos apresenta um pouco mais do que a igreja, nos leva mais próximo de Deus, assim conhecendo o que nós queremos assumir como um propósito de vida, aquilo que queremos assumir para toda a nossa vida. Então eu vejo que essa frase ela se aplica em todos os sentidos. Muitas vezes ela se aplica no namoro, que você só conhece o namorado ou a namorada com o tempo, pensando no futuro. E o seminário também nos apresenta tanto sobre a igreja, nos deixando apaixonar cada dia mais pela igreja. E pegando esse gancho, né, queria dizer a todos, né, que às vezes sente talvez essa pulga atrás da orelha, será que essa é a minha vocação? Qual é a minha vocação? De não ter medo de procurar, de buscar. Então, se você sente essa pergunta no coração, procura o padre da onde você participa, conversa com ele. Com certeza ele vai te indicar qual é o melhor caminho, como proceder. Porque, assim, eu tive muito medo, né, de assumir esse chamado na minha vida, né? Às vezes eu fico até pensando se, por causa da minha idade, né, se demorei tanto. Mas, ao mesmo tempo, isso me conforta porque realmente acredito que foi no tempo de Deus. Porque eu tive condição de ter mais maturidade para decidir isso. E também de realmente encontrar pessoas que têm o mesmo sonho. E quando a gente encontra pessoas que têm o mesmo sonho, é mais fácil de chegar no objetivo, né? Então, a gente zoa assim, muito uns aos outros, mas a gente ajuda muito um ao outro também a chegar nesse sonho, né? Então, realmente, a gente criou uma amizade muito grande, uma irmandade muito grande, que cada um ajuda o outro, né? O Matheus vai chorar, coitado, é o chorão da turma. E acho que as inscrições para os encontros vocacionais estão abertas. Alguém pode confirmar isso para mim? Alô, Alcides? Dia 27? Bom, mas as inscrições estão abertas para os encontros vocacionais. E façam a experiência. Se você tem dúvidas sobre isso, vale a pena fazer o encontro para você ter a certeza. Tava olhando na câmera errada aqui. Obrigado, Cristian. Então vale a pena você fazer o encontro para você ter certeza, porque lá, se os profissionais que participam desses encontros, que incluem o padre, psicólogos e outras pessoas, eles verem que você não tem a vocação sacerdotal, você simplesmente será direcionado para aquilo que é a sua vocação. Então não quer dizer que você vai participar do encontro vocacional e vai entrar para o seminário. Então vale a pena participar desse momento. Matheus, vai falar alguma coisa para nós? É só para complementar o que o Jean falou, mas é necessário apenas um passo, né? Por ser um passo, ele pode ser muito difícil, mas é igual ele falou, né? Você dá esse primeiro passo em entrar em contato, em fazer
esses encontros vocacionais, e aí depois você vai viver um processo de discernimento. Então, realmente, se tem essa vontade, se tem essa pulga atrás da orelha, então, tipo, dê o primeiro passo. E aí os outros passos serão ajudados pela igreja, conduzida pelo Espírito Santo, para te guiar realmente para qual for a sua vocação. E nós temos, com uma certa frequência, meninos que saem do seminário em estágios bem avançados, depois de 7 anos que estão aqui dentro da casa, 5, né? É uma realidade. E até você ser ordenado, você está fazendo o seu discernimento vocacional. Não é porque você também entrou no seminário que você vai ser ordenado padre. Faz parte do discernimento. Assim como um namoro, que você inicia, você visa o casamento, normalmente, mas de repente pode acontecer alguma coisa no meio do caminho que mude os planos, né? E conhecendo um pouco melhor do que eles puderam mostrar para vocês aqui, eu sei que apesar de muitas renúncias que eles tiveram que fazer, vocês estão tristes? Então eu vejo que eles são meninos que estão muito alegres, muito felizes, e é um exemplo, né, para todos nós, para vocês aí que às vezes têm esse medo. Não tenham medo, né? De repente você vai deixar uma coisa que você acha boa, mas é para algo melhor ainda, né? Então a gente pode sempre melhorar, não nos acomodemos com algumas coisas, né? Deixemos sempre o nosso coração aberto para o mais, porque Deus é infinito, Deus sempre nos dá coisas melhores. Não sintam medo de vir para o seminário. Temos um seminarista aqui que ele assusta um pouco, mas ele tá saindo, gente. Fica tranquilo, ele não vai estar mais aqui, então pode vir, não tenham medo. Acho que estão falando de você aqui, João Marcos. Bom, eu acho que o horário já vai se estendendo. Se vocês quiserem completar com alguma coisa, e aí a gente já vai finalizando. Quem quer falar mais alguma coisa? Então eu agradeço a vocês que partilharam esse momento conosco. Agradeço ao Christian, que ajudou a gente na transmissão, ao João, que não deixou ninguém invadir o local aqui de segurança. Muito obrigado. E a cada um de vocês que participaram desse momento conosco, nos comentários, aí não sei se alguém comentou mais alguma coisa. A Marilene Marchiori está nos assistindo também. A Isabel Cristina Xavier disse para que vocês sejam todos bem-vindos. O João Lidovino marcando presença. O Jiraya também está nos assistindo aqui. O Edson Aguiar. O Carlinhos mandou a data dos encontros vocacionais. Então vai ser no dia 27 de fevereiro, 24 de abril, 19 de junho, 21 de agosto e dia 9 de outubro. Então é num fim de semana e um encontro a cada 2 meses. Esse processo ele dura o ano e lá no final que tem o resultado. Então é um processo cuidadoso e que todo mundo tem condições de fazer, porque aos finais de semana o encontro, né? Então fica o convite a todos vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre algo relacionado à igreja, ao nosso seminário, fiquem à vontade para entrar em contato conosco através do chat do Facebook, também do YouTube. Podem também entrar em contato com algum dos meninos, né, para troca de experiência, de informações. Eles que vieram de realidades diferentes, né, os dois aqui 25, 19, né, o Luiz 31. Então, se você tem 30 anos e não sabe como faz, entre em contato com o Luiz. Se você tem 19 anos, com o Matheus. Então, assim, aqui nós temos várias realidades e fique
à vontade fica o convite para você também vir conversar conosco através das redes sociais. Hoje é tão fácil entrar em contato, né? E aí a gente pode ir ajudando você também a fazer esse discernimento. O José Eduardo, que está online acompanhando também, né? Tem a idade próxima do Luiz, está em dúvida na sua vocação. Eu vou passar o contato dele para você depois, tá bom? Obrigado. O padre Luiz Felipe falou boa noite para nós. Boa noite, padre. Então vamos encerrar o programa de hoje. Lembrando que semana que vem, no dia 17, às 10 horas da noite, né, nós teremos mais um programa do Lançando Redes. Agora voltamos semanalmente no Facebook e depois a gente vai postar no YouTube ou talvez já vai transmitir para os dois ao mesmo tempo, né? A gente vai ver se resolve isso antes do programa da semana que vem e aí a gente depois fala sobre o que vai ser o tema. Por enquanto vai ficar na surpresa aí, tá bom? Então, uma boa noite a todos, né? Agradeço a presença de vocês. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um ótimo fim de semana. Invocarei o nome do Senhor. Da bênção, invocarei.